Boa noite a todos. Mestre Jesus, uma semana se encerrando no trabalho material e não poderia terminar de uma melhor maneira do que focarmos nos assuntos espirituais. Focarmos nas nossas necessidades, talvez analisarmos as nossas escolhas dessa semana, estimulados pelo texto do Evangelho hoje, e olharmos para nós, nos prepararmos para que talvez na próxima semana pudermos fazer coisas diferentes, ações diferentes, pensamentos melhores, buscando sempre formas mais saudáveis de encararmos a nossa vida. Nos auxilie então, Pai, para que nós tenhamos nesse momento, nesse Evangelho, as intuições e os ouvidos abertos para os nossos amigos espirituais que com certeza querem nos estimular a que nós façamos esse crescimento. Muito obrigado por mais esse dia e que assim seja. Do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, ou motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação, que abençoa o sofrimento como o prelúdio da cura. Estas palavras também podem ser assim traduzidas: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas, e essas dores pacientemente suportadas na terra poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia, e para quem diz o credor: se me pagas hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação de todo o resto, e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não ficaria feliz suportando todo tipo de privações para ficar livre e ainda pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se lastimar de seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas e após o pagamento estarão livres. Mas se, quitando-se totalmente de um lado, endivida-se de outro, nunca chegará à libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, seja qual for, que não traga consigo a punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se, portanto, reclama-se nas aflições, não se as aceita com resignação e como algo que se deve ter merecido, se acusa Deus de injustiça, contrai-se uma nova dívida, perdendo o benefício do sofrimento. Por isso, será preciso recomeçar, da mesma forma que, se a um credor que nos atormenta, pagássemos a prestação, mas a cada parcela tomássemos novo empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é como o operário que se apresenta no dia do pagamento. Para uns o Senhor dirá: eis o prêmio por tuas jornadas de trabalho. Para outros, os felizes da terra, os que viveram na ociosidade, que puseram sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nas alegrias mundanas, dirá: nada cabe a ti, pois recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. O homem pode amenizar ou aumentar a amargura das provas por sua maneira de encarar a vida terrestre. Sofre tanto mais quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual
abarca a vida corporal num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende sua brevidade e diz a si mesmo que esse momento penoso passará rapidamente. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, sustenta-o e encoraja-o, e, em vez de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem progredir. Para aquele, ao contrário, que só vê a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor recai sobre ele em todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, levar o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com sua posição, sem invejar a de outros, atenuando o impacto moral dos seus reveses e decepções. Ele extrai daí uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto pela inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e angústias de sua curta existência. Vamos refletir um pouco sobre resignação. E quando a gente pensa em resignação, a gente anseia pela construção desse valor o quanto antes da nossa intimidade, porque a resignação faz com que a gente possa progredir como espírito. E óbvio que toda criatura ela deseja o seu bem-estar, e ele traz aqui para nossa reflexão qual o tipo de bem-estar que nós temos que desejar como espírito. Não é o desejo, obviamente, das coisas do mundo, porque elas vão nos entorpecer, vão fazer com que a gente muitas vezes encontre a satisfação daquilo que a gente deseja já nesse momento, mas num momento onde a gente olha para o nosso lado e a gente vê quantas criaturas ainda sofrem nesse mesmo ambiente que a gente se encontra. Então, como que a gente pode se sentir feliz, se sentir alegre, satisfeito quando a gente olha ao nosso redor e temos tantas criaturas em sofrimento, em dores, vivenciando as situações mais adversas. E essas situações são situações muitas vezes precárias, situações que fazem com que as criaturas abandonem a Deus, que se revoltem contra Deus. E aqui a gente obviamente não está falando de condições materiais, mas sim de condições mentais da criatura, né? Porque tem uma frase aqui que eu vou destacar que eu acho que é uma frase muito importante para quem busca trabalhar esse valor da resignação na sua intimidade. E tem um trecho, agora não vou me lembrar qual número, no Palavras de Vida Eterna, que o Emmanuel fala sobre o apóstolo Paulo e sobre todos os momentos que ele vivencia algum tipo de situação e como ele encara aquela determinada situação. Isso está no Palavras de Vida Eterna. É um trecho extremamente reflexivo, né? Inclusive eu até deixo aberto ele na minha mesa diariamente para poder ler, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre ele um pouquinho. Mas a frase que eu gostaria de destacar do Evangelho é no item 13, que a criatura ela sofre tanto mais quanto mais longa considera a duração do sofrimento. E Jesus tem uma conversa no Boa Nova dele com os discípulos, e com um deles em específico, né? Eu também não vou me lembrar o nome dele, mas ele fala sobre o tempo que a gente demora no sofrimento, e isso é uma escolha nossa, o tempo que a gente demora no sofrimento. E eu acho interessante porque isso obviamente é uma fala de Jesus, e
tá totalmente alinhada com isso que está aqui no Evangelho, né? Então a gente vai sofrer muito mais, quanto mais tempo a gente demora, né? A gente demora no sofrimento. Se a gente modificar o nosso olhar, a gente com certeza vai avançar e vai progredir através dessa construção desse valor que é a resignação. A gente vai avançar a passos mais largos, né? E a Regina até fez o favor de pegar para mim lá o Palavras de Vida Eterna, e é no item 33 o Acalma-te, e o Acalma-te ele coloca vários pontos para a gente poder perceber, né, qual é a razão, né, da gente não fraquejar e não questionar a vivência que Deus está enviando para nós. Tem uma que, para mim, ela é muito, muito reflexiva, né? Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Então, se a gente se desespera, se a gente se deixa levar, a gente acaba muitas vezes não absorvendo aquilo que é extremamente importante para que a gente vivencie, né? E para que a gente avance na construção de um estado melhor para nós como espírito. E é interessante porque logo depois do Acalma-te tem um outro trecho no Palavra de Vida Eterna, que é o Prossigamos. E eu acho interessante porque são reflexões baseadas naquilo que Paulo traz para nós, da forma como a gente deve construir um objetivo e um objetivo espiritual, e a gente direcionar para esse objetivo espiritual. E nesse Prossigamos ele fala, né, de como Paulo se comportava com as situações, né, como a gente tinha falado. Então ele falava que ele não se concedia férias de choro infantil ante as arremetidas do mal. Às vezes a gente lê as coisas e muitas vezes não consegue se aprofundar naquilo que nós estamos vivenciando, né? Porque às vezes a gente quer demorar no processo de vitimização, né? Se entrega a esse processo e a gente não percebe que isso é uma ociosidade, como ele está colocando aqui, para a gente poder refletir, né? É uma ociosidade mental da criatura. Toda vez que a gente se deixa levar por aquilo que muitas vezes tenta nos parar, a gente está entrando nesse processo de ociosidade mental, porque a gente está se entregando para esses movimentos que são movimentos naturais da lei de Deus frente às nossas necessidades como espírito. As leis divinas, elas estabelecem para todos nós o reajuste necessário para que a gente devolva ao Criador aquilo que muitas vezes a gente subtraiu. Então muitas vezes a gente subtrai de Deus as coisas e a gente não percebe, porque toda vez que a gente subtrai algo de algum irmão nosso, nós estamos subtraindo de Deus, a gente tem que entender isso. Então se a gente comete, né, qualquer tipo de crime, no sentido de crime que eu estou dizendo aqui é no sentido de transgressão à lei, não estou nem falando dos criminosos no sentido humano, eu estou falando em crime realmente no sentido de transgredir lei. Então quando a gente comete isso com relação àquilo que Deus permite que a gente esteja vivenciando, a gente tem que entender que mais cedo ou mais tarde a gente vai sofrer as consequências disso, né? E às vezes a gente não tem essa percepção e às vezes a gente se entrega a situações, né, que são situações que fazem a gente parar e falar assim, poxa vida, né, mas como que eu ainda vivencio esse
tipo, né, de situação, porque ela ainda é necessária para mim. E a gente esquece de olhar, né, para trás, para o mundo no passado, né? Hoje eu estava, hoje não, perdão, foi já alguns dias, não foi hoje não. Eu estava olhando sobre o declínio do Império Romano e a gente vê, né, uma potência que durou muitos séculos, né, e por volta do 5º século depois de Cristo, né, por volta veio o declínio do Império, né, e iniciou-se a Idade Média. E a gente olha para isso, a gente vê, né, tudo que aconteceu durante todo esse período, né, e obviamente que 5, 6 séculos, 7 séculos, né, não sei precisar exatamente quantos foram e também não importa, mas com certeza foram mais de 5 séculos de domínio, quanto que não foi causado de mal uns aos outros, né? Porque a gente vai reencarnando, e principalmente naquele período, né, onde você tinha um período de vida muito menor do que os dias de hoje, né? Era tudo extremamente hostil, né? Era uma vida muito mais restrita. Então, com certeza, nós que já habitamos esse planeta, né, há alguns milênios, com certeza a gente esteve fazendo às vezes atrocidades e às vezes vivenciando elas. Então a gente tem que refletir sobre isso, porque a resignação é um trabalho importante para a criatura, e eu vejo que às vezes quanto mais dolorido é aquilo que a gente está vivenciando, mais a gente deve buscar o recurso da história e olhar para trás e não se colocar na posição da vítima, mas colocar na posição daquele que estava realizando aquele ato. Isso às vezes pode chocar, né, muitas pessoas que às vezes ouvem essa minha fala, mas a gente é muito complacente conosco. Então, a gente pensa, por exemplo, no período da escravidão, da escravatura, a gente é sempre aquele que era o escravo, nunca aquele que era o feitor ou o capataz, né? Aquele que escravizava, aquele que transportava, aquele que no próprio país, né, como a gente olha, quando a gente olha na África, eram daqueles povos que um escravizava os outros, os próprios negros faziam isso. Então é importante a gente pensar sobre isso, porque a gente ocupa papéis e muitas vezes a gente tem o poder na mão e comete os mais absurdos, né, os mais esdrúxulos atos. E a gente, com o passar do tempo, a gente acha que a gente não fez isso. E eu acho importante a gente pensar sobre isso. E eu, falando agora, lembro de uma comunicação de um amigo espiritual há muitos anos, né, já para mais de 15 anos, quando a gente estava num trabalho, o amigo espiritual manifestou e ele falou sobre os escravos que estavam ali visitando a gente, né, e do ônus que nós tínhamos com aquelas criaturas. Então eu acho importante a gente pensar sobre isso, né, e pensar que aquilo que a gente às vezes vivencia, acha que é tão dolorido, talvez pela bênção divina nem seja tudo aquilo que a gente transgrediu em relação à lei. E por isso a gente tem que alimentar isso que ele está trazendo aqui para nós na resignação. Trabalhar isso, esse valor que é tão importante para o espírito, e a gente agir como Paulo, né? Onde a gente muitas vezes perde tempo, né? Tem uma coisa que ele coloca aqui, não se demorava na rede dos elogios sobre o fascínio da ilusão. Basta alguém elogiar a gente se entrega a esses elogios. Paulo não fazia isso. Então a gente vê que muitas vezes a gente se entrega a situações que são perniciosas e situações que fazem que a gente, como espírito, a gente acabe falindo nesse processo, que é o processo de resignação. E construir esse valor é algo que
produz uma herança para a criatura, para as suas próximas existências espirituais. E eu acredito que nós que estamos adotando a doutrina espírita como um patrimônio nosso como espírito, a gente tem essa preocupação, é uma preocupação salutar, de alimentar a nossa herança futura. E a resignação é um dos maiores valores que a criatura pode desejar, porque é através da resignação que esses trechos que eu citei de Paulo fazem com que a gente não caia na ilusão do elogio, na ilusão do vitimismo, faz com que a gente acorde para a realidade. O espírito desperto na realidade, ele vivencia um momento como esse é o momento que nós estamos vivenciando, momento planetário de transição, aonde loucura, aonde suicídio, aonde tantas coisas a gente observa, né, e fica até chocado de observar, né? Quando você observa um registro de um suicídio de uma criança, isso, né, nos toca na intimidade. Mas a gente vê que é um período, né, onde algo, né, está acontecendo com certeza. E aí que é mais necessário que a gente tenha esse processo de resignação, porque eu vejo que os primeiros cristãos vivenciaram, né, situações tão difíceis, e era um momento, né, onde a gente transicionava, de ausência de Jesus, né, tangível, né, porque ele está sempre com a gente, mas ele, né, não era ainda tangível, e depois que ele vem, ele estabelece a tangibilidade a partir da implantação e do conhecimento da Boa Nova, então passa a ser tangível para nós. Então é um momento de transição, e a gente via o caos que era vivenciado naquele período e o caos que foi para se implantar o cristianismo, fazer ele chegar até onde ele chegou agora, né, onde ele se encontra, e a luta que mesmo nos dias de hoje a gente ainda enfrenta, né, porque existe um combate ferrenho, né, para que isso não se espalhe por todo o mundo, mas vai se espalhar, né, mais cedo ou mais tarde. Então, a gente trabalhar esse valor vai fazer com que, com certeza, nós sejamos os auxiliares para essa grande implantação que Jesus aguarda de todos nós.